Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Oh, glória, deu certo, obrigada. Glória a Deus, que honra, que alegria, que dia. Olhe para quem está ao seu lado e diga: que dia. Esse foi o dia que o Senhor fez, dia para que nós nos alegrássemos nele. O Senhor tem feito uma coisa boa e uma coisa nova nesse tempo, e poder estar aqui hoje, para quem está ligado no mesmo espírito, no mesmo propósito, compreende que nós estamos hoje aqui alinhados a um propósito de Deus. É privilégio de quem veio, é privilégio de quem está acompanhando no ao vivo, é privilégio de quem está conectando conosco na mesma palavra. E estamos nos reunindo num único propósito de adoração a Deus. Então isso faz com que nós nos sintamos honrados, irmãos, entendendo o que Deus está fazendo na nossa nação. Isso faz com que eu me sinta muito honrada de estar hoje aqui, porque já há algum tempo eu oro ao Senhor e eu digo assim: Senhor, o que Tu estás fazendo na minha nação? Eu sou brasileira, sou patriota, eu amo essa nação. Então o que o Senhor está fazendo no Brasil neste tempo me inclui naquilo que o Senhor está fazendo. Como assim, Camila? Deus está fazendo algo, e a nossa alegria nessa noite, pastores, a nossa alegria nesse dia, igreja, é saber que nós não estamos de fora, nós estamos incluídos no plano de Deus para a nossa nação. Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra com fervor e com autoridade profética. Eu conto 1, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. 1, segure a mão dela, vamos lá. 2, 2,5. Olhe para esta pessoa e diga para ela: 3, você está no plano. Sacode ela e diz: Deus te chama. Oh, você está no plano. Quem acredita nisso, celebre. Celebre esta palavra. Você está no plano. Deus está fazendo algo na nossa nação e nós fazemos parte do plano. Quem acredita nisso, diga glória. Aleluia, oh glória, aleluia. Deus abençoe a todos os pastores que estão aqui, graças a Deus não são poucos. Eu saí mais ou menos de onde nós estávamos, era por volta de 5h15 da tarde, para a gente estar aqui agora, e viemos acompanhando todo ao vivo no nosso trajeto de 40 minutos, não foi? E viemos recebendo de Deus, e eu vi que nessa noite, desde o início da tarde, o Senhor reuniu aqui gente séria, e eu só glorificava a Deus por isso. Eu dizia: Deus, muito obrigado, porque são muitos os encontros, né? Mas eu quero te glorificar, porque hoje o Senhor abriu uma janela naquele lugar. Eu quero te glorificar pela seriedade do povo que está ali. Irmãos, eu vou ser sincera, eu tenho tido a oportunidade de andar em alguns lugares no Brasil e fora dele, e às vezes a gente encontra lugares onde tem uma temática de oração, uma temática de renovo, de alinhamento, e quando a gente chega lá tem tudo, menos oração. Quando a gente chega lá tem tudo, menos uma direção, uma liturgia que corrobore com o propósito de Deus. E eu quero glorificar a Deus, porque o meu humano, a minha carne chegou a ficar cansada de tanto levantar, e não era só para fazer um ola, era levantar e dizer: vamos orar, e vamos orar de novo, e vamos orar de novo, e vamos orar pelo Brasil, e vamos orar por Israel, e vamos orar por São Caetano, e vamos orar por esta mãe que perdeu o seu filho, e vamos orar pelo povo que está aqui, vamos orar pelas igrejas, e vamos orar pelos pastores, e vamos orar pelo governo, e vamos orar pelas autoridades. Oh meu Deus, obrigada Jesus. Eu quero liberar de Deus sobre a sua vida esta palavra. Deus vai começar a te conectar nessa terra com gente séria. Deus vai te colocar em alinhamento com gente que leva a sério o ministério da palavra e o ministério da intercessão. Aleluia, oh glória. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está me ouvindo bem aí, sabe que eu não estou fazendo isso por ética eclesiástica, mas estou fazendo isso porque sinto a presença de Deus de verdade hoje aqui, e queria agradecer o convite. Pastora Vânia, muito obrigada. Ela com o jeitinho dela, gente, e ela tem o jeitinho dela.
preta, ela é uma tora de lenha seca disponível para queimar no altar. Deus abençoe o pastor Márcio. Pastor Márcio, enquanto Deus lhe usava aqui na tarde, eu vinha no caminho e eu só pedia isso ao Senhor: Senhor, corrige a expectativa do teu povo, se porventura não estiver em ti, glorifica o teu nome. E era o que eu vinha no meu pensamento. E aí eu dizia: porque até o filho o Senhor deu, mas a glória o Senhor não divide com ninguém. E lá no ao vivo, eu acompanhando junto com a Thalita, este homem bradava aqui de um lado para o outro: a glória é de Deus, a glória é de Deus. E eu dizia: obrigado, Senhor, porque eu estou indo no lugar certo, na hora certa, fazer a coisa certa. O que, Camila? Glorificar o santo nome de Deus. Aleluia! Agora vamos lá, abram comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso 31 e em seguida já vamos entrar nos versículos que se seguem no capítulo 6, entendeu? Nós vamos ler Juízes no capítulo 5, a partir do verso 31, e aí não vamos parar, vamos dar continuidade entrando nos versículos que iniciam o capítulo 6. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o verso 31: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego. A sua versão também está sossego? Paz, né? Em algumas versões está paz. Como paz é sinônimo de sossego e sossego é sinônimo de paz, sossego parece assim mais aconchegante. Então eu vou pedir para todos juntos, quando eu pontuar, você completar com sossego, ok? E a terra teve sossego. E a terra teve sossego por 40 anos. Quanto tempo, gente? 40 anos. Versos capítulo 6 em diante. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. E sempre que Israel semeava, subiam contra eles os midianitas e os amalequitas e também os filhos do Oriente, e contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos, e eles eram tão numerosos que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e eles entravam na terra para destruir. Eles entravam na terra para destruir. Com isso Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E clamando eles o Senhor, por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e eu expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiesrita, e onde Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E você diga amém por essa palavra. Pode abaixar mais o som, viu? Se puder abaixar mais um pouquinho. Eu estou tão acostumada com som deficiente que quando o som é muito bom, a gente não precisa nem pedir para aumentar, é ao contrário, tem que pedir para abaixar, né? Glória a Deus, glória a Deus. A narrativa do primeiro versículo que a gente acabou de fazer menção, versos 31 e 32, que ainda correspondem ao capítulo 5, eles fazem parte da composição do cântico de Débora. Débora vai enaltecer ao Senhor com um louvor
dada a vitória esmagadora que o Senhor concedeu aos filhos de Israel na ocasião em que ela era profetisa, esposa, mulher de Lapidote, e também julgava Israel naquele tempo debaixo das palmeiras de Efraim. Débora era uma mulher muito prudente, inteligente e extremamente ávida, uma mulher obediente aos mandamentos do Senhor. Não era à toa que mesmo na condição de mulher ela estava ocupando a posição de juíza em Israel. E os carros de Jabim já oprimiam Israel nessa fase da vida de Débora há um tempo. E Débora vai ser a profetisa que vai assumir a responsabilidade do povo. Se você observar o contexto do capítulo 5, quando vem trazendo a narrativa do contexto da vida de Débora, a maneira como ela se posicionou para livrar o povo da escravidão de Sísera e de Jabim, capitão da época, opressores da época, esmagadores da época, você vai perceber que a palavra vai trazer várias características, vários títulos que corroboram aquilo que ela faz. Mulher, esposa de Lapidote, profetiza e juíza. Mas é interessante como mesmo sendo juíza, não foi na condição de juíza que ela foi um instrumento principal para que Deus desse vitória ao seu povo por intermédio das tribos em Israel, seja por intermédio de Baraque ou de Jael, a mulher que Deus usou para exterminar o capitão que lhes oprimia. Não foi na condição de juíza, por mais que juíza seja uma posição imponente, seja uma posição de autoridade, um juiz ele tem poder para muitas coisas, mas não foi a condição de juíza a mola propulsora principal que Deus usou para dar vitória. Tanto é que ela já era juíza, julgava Israel naquele tempo, mas o povo continuava sendo oprimido, continuava sendo defraudado, continuava sendo roubado. Ser uma esposa também é um tipo de atributo que humaniza qualquer outro serviço que você faz. Ser uma esposa é ser de carne e osso, ser uma esposa é ter sensibilidade. Ser uma esposa também não é ser uma dondoca, apesar de ser sensível. Ser uma esposa é ser uma pessoa que compreende aquilo que se passa dentro de casa. Ser uma esposa te coloca na condição de compreender o que outras pessoas estão passando em áreas onde ninguém pode ver. Quando você é família, você confia em quem é família. Quando você é casado, você se abre com quem é casado, e assim sucessivamente. Porém, também não foi na condição humanizada de Débora, de esposa, de sensibilidade, que Deus deu vitória a Israel nos dias em que Israel era oprimido naquele tempo. Fora isso, e agora nós estamos falando de uma hierarquia superior, estamos falando de uma autarquia espiritual, não estamos falando de nada que transita na visão do homem, não estamos falando de nada que transita na visão horizontal. O texto vai dizer que Débora, a juíza, a esposa de Lapidote, também era profetisa. Agora precisamos ter o mesmo posicionamento, não apenas que Débora teve, mas eu vim aqui falar sobre os juízes que Deus levantou em tempo que não precisavam de reis. Um dos primeiros que o Senhor levantou, e você o conhece muito bem, Josué, advogou, promoveu, determinou, profetizou, legislou, 40 anos em Israel. Quanto tempo? 40 anos em Israel. Depois de Josué, o Senhor levanta Otniel, outro juiz em Israel. Eu quero que você entenda isso, por favor. Redobre a tua atenção e repreenda todo o cansaço e preguicinha do cão, porque o diabo não respeita teu cansaço. Então fica posicionado para quando o culto acabar, quando você pisar naquela rua, eu creio, demônios vão dizer: sai fora, porque ele veio cheio e ela está cheia. Otniel foi o segundo juiz então, e ele também prevaleceu e legislou com muito sucesso durante 40 anos. Então peraí, Josué liderou e teve sucesso no seu juízo durante 40 anos. Quanto tempo? Quanto tempo? Otniel também, aquele que veio depois de Josué, quanto tempo ele legislou? 40 anos. Depois de Otniel, levanta-se então Eude. E Eude é um assombro, porque apesar de ser ávido e até um pouco terrível, o seu reinado, ou melhor, o seu juízo, será aquele que ainda fica maior. São quase fazendo a soma de 80 anos.
Durante todo esse processo e fechamento do ciclo, vai sempre bater 40, 40, 40. E o único que bate dobrado está batendo 2 vezes 40, porque 80 é isso. É 40 vezes 2. O tempo passa e então o Senhor levanta Débora. E você leu aqui comigo que em todo o tempo que Débora julgou e cuidou de Israel, depois sobretudo dessa guerra contra Sísera e seu exército, a terra teve sossego. Quem lembra que nós lemos aqui? Por quanto tempo? Coincidência? Coincidência? Não é coincidência. O tempo de vida desses homens e a utilização do seu ofício na vida que eles tinham para viver. 40 fala sobre abertura ou fechamento de ciclo. No 40 ou você abre ou você fecha. 40 não pontua meio de caminho. Com todo carinho, numa linguagem mais do populacho, olha para quem está do teu lado e diz: no 40 ou vai ou racha. Não, escute isso aqui. Camila, você está dizendo que ela se levantou na força do nome dela? Não, porque o nosso nome não tem força para perseverarmos em questões de uma envergadura maior do que nós mesmos. Agora, quando ela diz isso aqui, até que eu, Débora, me levantei. Ela não disse me levantei como juíza, porque juíza ela já era. Ela não disse me levantei como profetisa, porque profetisa ela já era. Ela não disse me levantei como esposa, porque casada com Lapidote ela já tinha mar de bodas de prata. Ela disse até que eu me levantei como mãe em Israel. Quer ouvir de Deus uma palavra de alinhamento profético? Nossa nação não precisa de juízes. O que mais falamos e denunciamos é pecado. Nossa nação não precisa que venhamos determinar a fragilidade emocional dela. Quer receber de Deus uma palavra profética? Nossa nação não precisa ostentar a unção dos pastores e dos pregadores. Isso não é uma guerra de vaso. Deus está procurando gente que corresponda e que se responsabilize pelo povo. Eu vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Sabe por que tem áreas na sua vida que você ainda não rompeu? Porque você quer ser juíza dentro da casa. Você quer ser profetisa dentro da casa. Você quer olhar para a cara do marido e quer dizer: eu sou serva de Deus. E Deus está dizendo para alguém hoje aqui: está na hora de, ao invés de acusar e de, ao invés de querer converter a unção para a área que você quer, começar a permitir se comportar como igreja. A igreja tem características extremamente maternas. O próprio Deus, quando vai compartilhar de maneira poética o seu amor declarado para com Israel, ele não usa a sua condição de Deus como Senhor, nem mesmo como de pai, mesmo sendo pai. Ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? A pergunta é retórica, porque não precisa de resposta. Não pode esquecer. Não, Camila, mas eu conheço mãe que jogou o filho na lata do lixo. Pode jogar na lata do lixo, pode cortar em pedacinho. Esquecer que gerou, não esquece. Pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Porém eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de vós. Até poeticamente, dentro de uma categoria animal, ele poderia dizer: como uma águia cuida de um ninho. Mas ele diz: como uma galinha ajunta os pintinhos, assim eu te guardo, Israel. Deus me livre e guarde. Eu não estou dizendo que os homens têm que se transformar mulheres, mas estou dizendo que na condição de igreja, nem macho nem fêmea, na condição de igreja, Ele é o noivo e nós somos a noiva. Ele é o Senhor. E nós precisamos nos colocarmos na condição de gente que não acusa, que não aponta apenas o erro, mas mostra onde está o acerto. De gente que cobre. Quem aqui é mãe e pai? Levanta a mão aí. Mãe e pai, mãe e pai. Você fica feliz quando precisa corrigir o teu filho com vara? Você fica alegre? Claro que não fica. Mas é a sua maneira de fazê-lo compreender que é você que cuida. Mas você também não deixa de presenteá-lo, não deixa de afagá-lo. A mão que corrige traz no outro lado uma mão que lhe dá bálsamo. Sim ou não? Sim ou não? Porque qualquer repreensão que não for salpicada de misericórdia será vã. Você não pode apontar para alguém aonde está o erro sem dizer aonde se encontra o acerto.
Você não pode dizer para alguém que está errado sem dizer como é que se faz o certo. E a gente quer que os errados se consertem do jeito deles. Mas quando eu vejo Jesus visitar Samaria, João 4, o Espírito de Deus brada no meu coração, pastores, e Ele me diz assim: dos errados eu não espero nada, mas dos certos eu espero que eles pisem em Samaria, que eles promovam reconciliação. Então Débora, quando se posiciona como mãe, já era juíza, glória a Deus por isso, profetiza, aleluia, esposa, bendito seja o nome do Senhor. O que isso significa? Quando ela compreendeu que não era hora de acusar e nem de arrebentar, mas era hora de agregar, era hora de juntar, era hora de cobrir, era hora de chegar diante de Deus e se responsabilizar por aquilo que o povo estava fazendo. Por quê? Porque o povo não se responsabiliza por isso. Para isso somos ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração. Deus nos deu essa autoridade em Cristo Jesus para que pecados sejam perdoados, pessoas sejam libertas. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para cada um de nós que está ao alcance da voz profética nesta noite é: você está exercendo o seu sacerdócio? Ou você só utiliza a unção para apontar? O próprio Senhor, Ele deixa claro: aquele que fez a ferida também tem a cura, o que abate também exalta, o que fere também sara. Deus vai mudar a história daquele povo novamente. E mais uma vez, não por coincidência, mas por fechamento de um ciclo, a terra vai ter sossego por 40 anos. Vem comigo de novo, igreja. Quanto tempo? Pare de ter uma vida de oração e ficar dizendo que as coisas que acontecem nela são coincidência. Pare de ter uma vida onde você jejua e consagra, e quando coisas acontecem você diz: foi por acaso. Ou você ora e crê, ou você para de orar para ver se esse acaso vai continuar acontecendo. 40 anos. Com 20 a chave vira, se posiciona como mãe, Deus cobre, arrebenta com os carros, Deus entrega por intermédio da mão de uma mulher, Jael. Esta vitória é esmagadora, e Débora tem ainda mais 20 anos para gozar de paz. Os 20 anos de guerra não puderam ser restituídos, porque aquilo que passa nem sempre pode voltar, mas tudo aquilo que Deus não restitui está disposto a compensar. Camila, eu não entendi. Se você é brasileiro, levanta a mão para receber. Todo o período que nós vivemos de corrupção, de crise, de abandono, de caos, foi um período muito desagradável. Nós perdemos coisas que não temos como pegar de volta, mas eu não estou frustrada. Antes cedo, antes logo do que nunca. E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: fica em paz, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Não abaixa a mão não. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: aquilo que eu não restituir na sua vida, eu vou compensar, e você nem vai lembrar do tempo que passou. Recebe isso aí. Sossego. Vamos lá, eu vou contar de 1 a 3 e essa vai ser a palavra de ordem da noite. Quando eu disser 3, você vai dizer: sossego. É 1, é 2, é 3, vai. Sossego. Não, tá um sossego muito agoniado. Tá um sossego assim atribulado, um sossego tipo assim: sossego logo. Não. Sossego é paz, paz é sossego. Você não diz assim: eu estou em paz. Não. Quando uma pessoa está em paz mesmo, o jeito de andar é de paz, de vestir é de paz, de falar é de paz. O pau está cantando e alguém diz: é doido, não é crente. O que tem? Está em paz. É tudo diferente, não é? Então presta atenção. No 3, vamos fazer um gesto para poder ajudar, né? Faz assim, ó. Isso. Quando eu falar 3, você vai dizer: sossego. É 1, é 2, é 3, vai. Deus vai fazer isso com a nossa geração. Deus tem isso para a nossa casa. Deus tem isso para os nossos dias.
esses profetas que só vêm profetizar desgraça. Irmãos, eu não sou vaso só de bênção, pelo contrário, desde o dia em que Deus me chamou, Ele disse: te mandei plantar, e o que plantar você planta, e o que mandar arrancar você arranca. Me disse o Senhor por diversas vezes, assim como na chamada de Jeremias, Ele me disse: se eu te mandar edificar, você constrói, mas se eu te mandar destruir, você derruba. E por muito tempo vivemos ameaçados pela necessidade de saber a condição do nosso pecado e saber que a qualquer momento tudo deveria ser desabado. E por isso vivemos um período muito grande de desabamento dentro da nossa sociedade. Mas eu posso ser sincera, sinto que essa ameaça de destruição disso e daquilo é apenas o inferno reagindo diante de uma onda de arrependimento que não obriga a Deus a matar, mas impele Deus a ter compaixão e a dizer: podia matar, mas vou ter misericórdia. E por causa disso a gente sente sossego. Palma michuruca não, se é para aplaudir é todo mundo junto de uma vez só. E mistura com glória a Deus e aleluia. Veja. Todas essas pessoas que viveram esse ciclo inaugural de Deus foram pessoas que se posicionaram. E não dá para a gente ignorar todo o texto, seja ele no Antigo ou no Novo Testamento, uma vez que o 40 determina o tempo todo ou a abertura de um ciclo ou o fechamento de outro. Por exemplo, quando Moisés foi fazer a inscrição dos mandamentos da tábua, o Senhor o reteve no monte em consagração por justamente 40 dias e 40 noites, recebeu os mandamentos e desceu. Quando viu o bezerro de ouro e o povo adorando, ficou irado, pegou a tábua e quebrou. Aí o Senhor convoca ele de novo: sobe mais uma vez. Sobe para quê? Para reescrever o que ele já sabia que ia ser escrito. Eu imagino que eu penso: agora vai ser mais rápido, agora é só ditar, porque ele já sabe o que vai na pedra. Mas não, pela segunda vez ele sobe de novo, e o Senhor o reteve, não por coincidência, mas novamente, mais uma vez, por 40 dias e 40 noites. Este mesmo povo do deserto, este povo peregrina de um lado para o outro para entrar em Canaã, só que eles são de dura cerviz e não se arrependem, não se convertem verdadeiramente ao Senhor. E aí o Senhor determina: somente a geração de Josué e Calebe vão herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria, Moisés. Toda esta outra terra, todo este outro povo vai perecer. E aí o Senhor os impeliu a peregrinarem exatamente durante 40 anos. Por 40 anos esse povo peregrinou no deserto. Por que Deus fez isso? Porque 40 é o número de faixa etária que você conta de um ciclo para outro. Você não conta geração na sua casa a partir nem de 30 nem de 20 anos. Quando a primeira pessoa na sua casa fizer 40 anos, aí você pode contar um ciclo geracional. Isso não é apenas bíblico, isso é uma questão universal. O próprio Jesus, quando foi para ser aprovado no seu ministério, terrenamente falando, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ficou ali durante quanto tempo? 40 dias e 40 noites, e depois do período de quarentena saiu e estava aprovado para manifestar-se a todo Israel. Você vai ver o Elias correndo em depressão, triste embaixo de um pé de zimbro, e o anjo toca nele e diz: come esse pão, toca nele, bebe essa água, toca nele e diz: levanta e volta, porque na força desta comida você vai caminhar sem precisar se alimentar de novo por 40 dias e 40 noites. Eu poderia ficar aqui minutos e minutos falando sobre o poder do 40 na Bíblia. Você está aqui num sábado, dia 7, e Deus te trouxe hoje aqui não para confiar no sábado, porque no Novo Testamento compreendemos que o sábado não é um dia, é uma pessoa. A pessoa de Cristo é o sábado, e Ele está hoje aqui para dizer: neste ano eu vou inaugurar um ciclo novo na tua vida. Quem recebe isso? Quem recebe isso? Eu vou falar de novo: neste ano o Senhor vai inaugurar um ciclo novo na tua vida. Alebanda candere, elemana sai, ekamaijo, emanai do kemai,
Alguém está aí do teu lado assustado, dizendo: menina, tu é maluca. Você olha para ela e diz: se eu sou louca, vem na minha, porque neste ano nem os loucos errarão o caminho. Um ciclo se abre, um ciclo se fecha. Um ciclo se abre, um ciclo se fecha. Camila, para quem se abre? Para quem tem visão. Para quem se fecha? Para quem não está vendo o que está acontecendo. E a pergunta do Espírito Santo hoje aqui é: para você, como é que vai ser? Vai abrir ou vai fechar? Camila, não sei. Pois você deve saber, porque isso depende daquilo que você vê. Depois de 20 anos, Débora viu de novo, entendeu de novo, aprendeu de novo, orou de um jeito novo, cantou uma canção nova, viu por um prisma diferente. Pare de se esconder atrás das coisas que Deus fez e comece a se abrir para as coisas que Deus quer fazer. O que aconteceu com esse povo? Todas as vezes que esse povo perdia um juiz, todas as vezes que esse povo perdia o apontamento que dava direção, um homem ou uma mulher de Deus, esse povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor dirigia o povo, mas o povo perdia a direção quando perdia o juiz. O Senhor orientava o povo, mas o povo perdia a orientação quando perdia o orientador. E isso fazia esse povo empobrecer de novo, fazia esse povo cair de novo, fazia esse povo naufragar de novo. Quando você assumir a responsabilidade da rua onde você mora, quando você não vê apenas aonde estão o erro dos seus pais, mas confessá-los na sua oração devocional pela manhã, você poderá perpetuar a paz que alguém determinou para nós antes dos nossos dias. Que geração é essa que hoje se assenta nesse ginásio para ser ministrado pela palavra de Deus? É uma geração que não quer sair dessa geração, deixando para os outros que virão, para os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, a tormenta, mas fazendo por eles o que Débora e o que todos os juízes fizeram por aqueles que vieram depois deles. O que? Lhes deu sossego. Eu quero declarar da parte de Deus que a sua linha hereditária, geracional, não vai trazer perturbação para os seus netos. Você é o ponto de partida. Você é a novidade de Deus na sua geração. Você é a pessoa que vai inaugurar coisas que nunca antes foram vividas nos dias dos seus pais e dos seus avós. Camila, continua, vou continuar. Na tua família ninguém terminava o ensino fundamental, pois os teus filhos farão faculdade, os filhos deles serão doutores e pós-graduados. Camila, na minha família ninguém casa, e quem casa separa, pois na geração que vier a partir de você não haverá divórcio, e a destruição deles não será uma vida de abandono, mas uma vida de comunhão conjugal. Camila, porque na minha família todo mundo empobrece, a minha avó nunca saiu da rua que ela mora, pois você e os teus filhos vão atravessar o Oceano Atlântico e vão conhecer nações e lugares. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você é a Débora desse tempo, você é o Eude desse tempo, você é o Otiniel deste tempo, você é o Josué